Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Arte e Revolução. Hoje é dia 24 de setembro e esse é um dia especial porque é quando nós relembramos a independência da Guiné-Bissau. E nós vamos falar um pouco sobre esse processo através de um dos personagens mais marcantes dessa história, que é Amílcar Cabral, que também faz aniversário em setembro e que está sempre aqui com a gente. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida e a obra deste grande revolucionário. Amílcar Cabral foi um engenheiro agrônomo, político, teórico, poeta e revolucionário guineense. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre sua obra e trajetória e procurar fazer isso através da arte. Tanto porque seu pensamento e sua ação serviram de inspiração para um sem número de artistas, quanto porque era ele próprio um grande artista. Um poeta que expressava em seus textos um profundo humanismo e uma inconformidade, uma ânsia de agir e impactar positivamente o mundo, como você verá ao longo desse vídeo. Mas antes de tudo, precisamos falar um pouco sobre o contexto no qual Amílcar viveu. Para quem não sabe, a Guiné-Bissau é um país localizado na costa atlântica ocidental da África, e Cabo Verde, de onde eram os pais de Amílcar e onde ele também viveu, é um arquipélago localizado próximo à costa noroeste da África. Os dois territórios sofreram com ocupação e colonização portuguesa desde os séculos XV e XVI. A partir dos anos 30 do século XX, Portugal viveu sob o regime fascista de Salazar, que depois foi herdado por Marcelo Caetano. Este regime era caracterizado pelo conservadorismo, perseguições políticas e pela reafirmação de uma política colonialista. Desde sua infância, Cabral começou a perceber os efeitos dessa política em sua terra: o subdesenvolvimento, a fome, o racismo e a violência. Naus sem rumo, dispersas, imersas, sozinhas sobre o oceano, sequiosas, rochosas, pedaços do africano, do negro continente, as enjeitadas filhas, nossas ilhas, navegam tristemente. Qual naus da antiguidade, qual naus do velho Portugal, aquelas que as entradas do imenso mar abriram, as naus que as nossas descobriram. Ao vento, a tempestade, navegam de Cabo Verde às ilhas, as filhas do ingente e negro continente. São 10 as caravelas em busca do infinito. São 10 as caravelas sem velas em busca do infinito. A tempestade e ao vento caminham, navegam mansamente as ilhas, as filhas do negro continente. Onde ides, naus da fome, da morna, do sonho e da desgraça? Onde ides, sem rumo e sem ter fito, sozinhas, dispersas, imersas, nós vamos sonhando, sofrendo, em busca do infinito. Nós falamos um pouco sobre Amílcar no primeiro vídeo que fizemos aqui no canal, sobre a orquestra guineense Super Mama Jumbo, que fala dele em muitas de suas músicas. E uma das melhores e mais interessantes formas de conhecer a biografia de Amílcar é através de um dos álbuns do grupo, chamado Sol Maior para Comandante, que é um dos álbuns mais insanos que eu já ouvi na vida. Esse disco me lembra muito as bandas de rock progressivo das antigas. Ele é composto de 2 faixas longas, cantadas em guiné crioulo, com a instrumentalidade complexa, pesadão, riffs e solos de guitarra loucos mesmo. E ele também é bem conceitual, bem épico, né? Porque existe uma relação de continuidade entre as duas músicas, né? Elas têm trechos longos que são falados em português e que contam a história de Amílcar Cabral. Como eu não consegui encontrar letras disponíveis ou traduções das canções de Super Mama Jumbo, eu fiz uma transcrição dos trechos em português que compõem o álbum Sol Maior para Comandante, que estarei lendo ao longo desse vídeo. Eu vou deixar esse documento em PDF na descrição também. A primeira música do álbum, que é também a faixa título, se inicia com o nascimento de Amílcar Cabral em 1924, na Guiné-Bissau, de onde ele partiu para Portugal, onde estudou agronomia.
Mas a sua passagem por Lisboa não se limitaria ao curso universitário. Luta contra o fascismo ao lado das forças democráticas portuguesas, tenta revitalizar a Casa da África e fomenta iniciativas na Casa dos Estudantes do Império. Em 1951, juntamente com outros futuros dirigentes revolucionários, cria o Centro de Estudos Africanos, cujo programa de reafricanização dos espíritos contra a política de assimilação e customização levada a cabo pelo colonialismo português exerce enorme influência na constituição mais tarde das organizações políticas que dirigiram as lutas de libertação. A política de assimilação consistia em uma estratégia colonialista de destruir a cultura dos povos que colonizavam e criar uma elite europeizada que colaborasse com os colonizadores. Eles dividiam a população entre indígenas e assimilados. Os assimilados, como o próprio nome já diz, eram aqueles que estavam bem integrados à cultura europeia, que falavam bem o português, que sabiam ler e escrever, que eram cristãos, etc. E eles tinham certos privilégios, como ocupar certos cargos e a garantia de alguns direitos. Enquanto os indígenas, que eram a grande maioria, estavam muito mais sujeitos a violências como trabalhos forçados e prisões arbitrárias por coisas simples, como estar caminhando na rua em determinado horário sem autorização. Cabral entendia muito bem a importância da cultura. Por isso, quando ainda era estudante, ele já falava na reafricanização dos espíritos, retomar essa cultura, esse conhecimento, em oposição à cultura do colonizador. Salazar disait que l'Afrique n'existe pas sans les Européens. C'est une exagération et les Français sont bien placés pour le savoir. Nous considérons que notre indépendance nous permettra de développer notre propre culture, de nous développer nous-mêmes et de développer nos pays en délivrant nos peuples de la misère, des souffrances, de l'ignorance, parce que vous savez quel est l'état où nous nous trouvons après 5 siècles de présence portugaise. Assim como Guiné e Cabo Verde, praticamente todo o continente africano se encontrava sob a colonização de potências europeias naquele momento. Mas aí se inicia um novo capítulo nessa história, que é a descolonização. Diversos países africanos entraram em processos de guerra de libertação nacional contra as potências europeias. E Amilcar foi contemporâneo de muitos outros revolucionários africanos, como Patrice Lumumba, do Congo, Kwame Nkrumah, em Gana, e Frantz Fanon, um importante teórico deste movimento e que teve participação fundamental na Guerra da Argélia. Amilcar estava conectado com este movimento que acontecia a nível continental, especialmente com aqueles que aconteciam nos outros países colonizados por Portugal. Ele inclusive participou da fundação do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, quando esteve exilado, em retaliação às atividades culturais e políticas que vinha desenvolvendo na Guiné-Bissau após retornar de Portugal. Poemas da Juventude. Eu lembro-me ainda dos tempos antigos, dos tempos sem nome, só teus e só teus, em que eras um homem de poucos amigos, metido contigo, contigo e com Deus. Outro homem és hoje, e outro serás, bem forte na luta em prol dos humanos. Na luta da vida, eu sei, vencerás, no mundo de todos, sem mal e sem danos. Em 1956, na clandestinidade, funda o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, e 3 anos depois, em 59, ocorre um fato que muda o curso da luta, o massacre do Piti-Guiti, que matou dezenas de pessoas e cujas estimativas variam entre 40 e 70 pessoas mortas. Em 3 de agosto de 1959, as balas da polícia e da tropa portuguesa tingem de sangue o cais do Piti-Guiti. O massacre dos marinheiros estivadores, que reclamavam a melhoria dos seus salários de miséria, mostra a impossibilidade da luta contra o colonialismo por meios pacíficos e a necessidade de se ir para os campos.
Um mês depois, em 19 de setembro, o PAIGC decide a mobilização prioritária das massas camponesas. Em 4 de fevereiro de 1961, os patriotas angolanos pegam em armas. Em agosto, o PAIGC ordena a passagem à ação direta, à sabotagem e ao corte de comunicações. Amílcar Cabral desencadeia, entretanto, um processo de informação a nível internacional sobre a Guiné-Bissau. Em 1962, a voz do povo da Guiné-Bissau já chega às Nações Unidas e Amílcar Cabral apresenta aí, em nome do PAIGC, um trabalho profundo de análise crítica ao colonialismo português. No lugar das tentativas de diálogo com o governo de Lisboa, conquistados os camponeses para a causa da independência, o ataque de um comando ao quartel do Tite, no sul do país, em 23 de janeiro de 1963, marca o início da luta armada. O objetivo? A liquidação da dominação colonial portuguesa e de qualquer outra espécie de dominação colonialista e imperialista na Guiné e em Cabo Verde. Yo nací en Madina, aldea en el centro de Boé, donde mi padre fue cazador y el padre de mi padre fue cazador, y donde los portugueses tienen soldados y armas. Un día escapé de Madina, la aldea donde nací, y nació mi padre, y nació el padre de mi padre. Ahora, además de cazador, soy guerrillero. Un día regresaré a Madina, cuando los portugueses se hayan marchado para siempre. Essas imagens que você acaba de ver é um trecho de um filme de 1968 chamado Madina Boé, dirigido pelo cineasta cubano José Massip. O documentário mostra um capítulo importante dessa guerra, os bastidores do ataque do PAIGC a uma base militar portuguesa em Madina, na região de Boé. O filme conta com imagens do próprio Amílcar, dos planos e estratégias, treinamentos, rituais e a rotina dos militantes e guerrilheiros. É possível encontrar esse filme no YouTube, em espanhol, e eu vou deixar ele disponível em uma playlist, juntamente com outros documentários, aqui na descrição. E um outro filme que eu vou deixar nessa playlist é o documentário Memórias da Luta de Libertação. Esse filme é um registro muito poderoso dessa guerra. Ele tem algumas cenas bem fortes e registra em cores a rotina do povo da Guiné naquele momento. Os confrontos e procedimentos médicos, mas também as escolas, as canções e o lazer dos combatentes. O filme conta com relatos de personagens importantes dessa história, como Aristides Pereira, que mais tarde seria o primeiro presidente de Cabo Verde, Luiz Cabral, irmão de Amílcar, que se tornaria o primeiro presidente da Guiné-Bissau, Nino Vieira, que anos mais tarde derrubaria Luiz Cabral em um golpe de Estado e se tornaria presidente da Guiné-Bissau, e até mesmo o português Antônio de Espínola, que era governador militar da então chamada Guiné Portuguesa. Infelizmente eu não achei mais informações sobre o filme, como direção ou ano, mas eu imagino que deve ter sido gravado em 1973. Uma outra dificuldade desse filme é que quase não há falas em português, e eu também não achei nenhuma versão legendada dele. Há muitos trechos em francês e em línguas nativas, mas muito pouco em português. No entanto, vale a pena assistir porque é possível entender muito daquele contexto através das imagens e de algumas palavras que você pega aqui e ali. Mas o filme é visualmente muito bom e só a trilha sonora já compensa, que é justamente o álbum Sol Maior para Comandante de Super Mama Djongo. A segunda faixa do disco Sol Maior para Comandante se chama Chefe de Guerra
e a sua narrativa começa exatamente onde termina a primeira. Essa música, inclusive, é a da vinheta aqui do canal. Ela narra as vitórias militares e diplomáticas do povo da Guiné-Bissau sob a liderança de Amílcar Cabral nos mais de 11 anos que durou a luta armada de libertação nacional. Amílcar denunciou os crimes do colonialismo na ONU, participou de conferências em todo o mundo, foi recebido e ouvido pelo Papa Paulo VI e exerceu um papel importante a nível mundial em sua articulação com os povos em luta de todo o mundo. Ao mesmo tempo que inspira nas áreas libertadas a criação de uma vida nova a nível político, econômico, social e cultural, liberta de toda forma de exploração de um grupo ou classe, Amílcar Cabral intervém decisivamente na reunião de Havana, que criou a Tricontinental. Esta conferência, aqui em Cuba, território livre da América, é o primeiro país socialista en el hemisferio occidental, es en realidad una grande promesa, una grande esperanza para todos los pueblos que luchan contra el imperialismo. O discurso de Amílcar nessa reunião, que aconteceu em 1966, se chama A Arma da Teoria, e juntamente com outros textos seus, está presente no livro Revolução Africana, que tem como um de seus organizadores o Jones Manuel, e é um ótimo documento para entender um pouco do pensamento deste revolucionário. O que nós podemos ver no pensamento de Amílcar é um profundo conhecimento histórico, geográfico e cultural sobre seu povo. Ele compreendia a importância de estudar constantemente e tinha no marxismo-leninismo uma de suas principais influências. No entanto, ele enfatiza que por mais importante que seja a teoria e a experiência de outros povos, uma revolução só pode ser bem-sucedida se houver um conhecimento profundo sobre a realidade concreta específica que está em jogo. Amílcar era um pensador da praxis, ou seja, nem a teoria sem a prática, porque se torna letra morta, nem a prática sem a teoria, o que ele classifica de acefalia e um dos principais entraves das lutas de libertação. Segundo Amílcar, não é a luta de classes que é o motor da história, porque as próprias classes sociais são um produto de um momento específico da história, mas sim o próprio modo de produção, ou seja, as formas como se dão o trabalho e a propriedade numa determinada sociedade. Ele também caracteriza 3 fases distintas da história da humanidade. Uma primeira fase mais primitiva, com agropecuária comunitária, organização horizontal e sem Estado. Uma segunda fase, com desenvolvimento maior das forças produtivas, organização vertical e com a existência do Estado. E uma terceira fase, que são as sociedades socialistas e comunistas, que se organizam de forma horizontal e onde o Estado tende a desaparecer. É importante destacar que, para Amílcar, essas 3 fases podem coexistir simultaneamente em locais diferentes e elas não precisam necessariamente se suceder, muito menos nessa ordem. Elas se transformam de maneira lenta e gradual. Mas é aí que entra o imperialismo, uma das fases do capitalismo que se caracteriza pela expansão desse modelo de civilização. Segundo Amílcar, enquanto o imperialismo foi fundamental no desenvolvimento dos países da acumulação, para os povos da África, Ásia e América Latina, ele significa uma paralisia no desenvolvimento das forças produtivas e transformou esses países em produtores de mais-valia, mais lucros, em outros termos, para a Europa e os Estados Unidos. Ele caracteriza 2 tipos de dominação imperialista: o colonialismo clássico, no qual um povo é submetido ao domínio estrangeiro de forma clara, com forças armadas, com administração completamente estrangeira, e o neocolonialismo, que é quando se desenvolve uma burguesia local, a administração também é nacional, e como há um desenvolvimento maior, pode até parecer normal, porém essas classes dirigentes são submissas ao domínio estrangeiro e não podem ter projetos de soberania nacional. Em ambos os casos, o imperialismo é um entrave violento ao desenvolvimento dos povos. E lutar contra ele significa lutar para retornar à história, que foi interrompida por ele.
Mas apesar das semelhanças, existem diferenças entre as duas condições que implicam também nas possibilidades e perspectivas de emancipação. Nos países que enfrentam o colonialismo clássico, existe uma possibilidade maior de construção de uma frente de luta unida contra o domínio estrangeiro. Conquista-se a independência e, ao menos em tese, podem construir uma organização social da forma que bem entenderem. Já nos países dominados pelo neocolonialismo, os desafios são outros. Existe uma maior dificuldade de organização de uma frente de luta unida e sua emancipação não passa pela questão nacional e só pode se dar mediante a construção de uma sociedade socialista. Os fatos dispensam-nos de usar palavras para provar que o instrumento essencial da dominação imperialista é a violência. Se aceitarmos o princípio de que a luta de libertação nacional é uma revolução e que ela não acaba no momento em que se issa a bandeira e se toca o hino nacional, veremos que não há, nem pode haver libertação nacional sem uso da violência libertadora por parte das forças nacionalistas para responder à violência criminosa dos agentes do imperialismo. Ninguém duvida de que, sejam quais forem as suas características locais, a dominação imperialista implica um estado de permanente violência contra as forças nacionalistas. Não há povo no mundo que, tendo sido submetido ao jugo imperialista, colonialista ou neocolonialista, tenha conquistado a sua independência, nominal ou efetiva, sem vítimas. O que importa é determinar quais as formas de violência que venham a ser utilizadas pelas forças de libertação nacional, para não só responderem à violência do imperialismo, mas também para garantirem, através da luta, a vitória final da sua causa, isso é, a verdadeira independência nacional. A minha poesia sou eu. Não, poesia, não te escondas nas grutas de meu ser, não fujas à vida. Quebra as grades invisíveis da minha prisão, abre de par em par as portas do meu ser. Sai, sai para a luta, a vida é luta. Os homens lá fora chamam por ti, e tu, poesia, és também um homem. Ama as poesias de todo mundo, ama os homens. Solta teus poemas para todas as raças, para todas as coisas. Confunde-te comigo. Vai, poesia. Toma os meus braços para abraçares o mundo. Dá-me os teus para que abrace a vida. A minha poesia sou eu. Estacionava o carro à porta de sua casa na Cité Minière. Regressavam de uma recepção na Embaixada da Polónia e são encandeados pelos faróis de um jipe do PAIGC que os esperava. Do veículo saem 3 homens armados, entre eles um ex-dirigente do partido e antigo comandante da Marinha, que seria o chefe do grupo, Inocêncio Cani. Cabral sai do seu Volkswagen. O que é que se passa? Vamos, acompanha-nos. Cabral recusa e chama o guarda da sua residência, mas ele não está. Sobe, ou obrigamos-te à força. Vocês não me amarram. Nunca ninguém me amarrou. E nunca aceitei que ninguém fosse amarrado. A nossa luta é precisamente contra isso. Inocêncio Cani desaparece por momentos. Cabral reergue-se. Dirige-se aos outros 2. Porquê, camaradas? Se há divergências, vamos discuti-las. Cani regressa de súbito. O quê? Ainda falas? Acabem com ele. Já! Uma rajada fatal. Cabral, atingido na cabeça, cai. Morto. Após anos de luta vitoriosa, em janeiro de 1973, Amílcar Cabral é assassinado por agentes infiltrados dentro de seu próprio partido em um complô que não foi devidamente investigado e até hoje deixa muitas dúvidas. Mas apesar desse duro golpe, 9 meses após a morte de Amílcar, a Guiné-Bissau conquista sua independência. O assassinato do militante número 1 do PAIGC e fundador da nacionalidade, em 20 de janeiro de 1973, representou a vã tentativa de matar a Revolução. A ação armada reforça-se de imediato em todas as frentes. Guiné destomba. 2 meses após o Sumo Congresso, é proclamada a República da Guiné-Bissau em 24 de setembro de 1973.
O pensamento e a ação de Amílcar Cabral tornaram-se um símbolo de todos os povos em luta por um futuro de paz e progresso contra toda espécie de dominação colonial e imperialista. As balas mataram o homem, mas não liquidaram a sua obra. Comandante chega contra sol na cair. Comandante chega contra sol na cair. Povo jubi, povo mesquinha, povo punta. Kuma que suma cabra, daqui vem na cachorro. Liberdade, combatentes que atacam e caudinita. A paz garante compada sem nenhum. Além desses materiais que já citamos, Amílcar foi tema de diversos filmes e músicas. E aqui eu queria destacar o álbum No Folclore Cabo-Verdiano, que conta com canções de vários artistas sobre a figura de Amílcar. Eu vou deixar 3 playlists na descrição. Uma com canções inspiradas no revolucionário guineense, outra com documentários e outros registros importantes dessa história, e uma com as 2 músicas que compõem o álbum Sol Maior para Comandante. Curta, ouça, assista. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como sempre, isso aqui é uma introdução, mas espero que vocês tenham entendido. Caso o álbum não tenha ficado claro, pode me chamar nas redes ou comentar aqui embaixo que a gente conversa. E é isso. Vamos estudar e aprender com a experiência e o pensamento de Amílcar, que de forma alguma perdeu a sua atualidade. Valeu! Carai, velho, o vídeo ficou grande pra porra. Mas é isso, né? Procurei trazer o que achei necessário. Se você assistiu até aqui, deixa um salve aí nos comentários. E muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Valeu e até a próxima.